Eu vou te contar um negócio. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Você vai nem fazer a apresentação desse negócio aqui. Olha só, eu sempre me achei meio trouxa, porque isso é algo que tanto os meus amigos quanto os meus inimigos sempre apontam unanimemente. Eu sou trouxa, eu já aceitei isso. Eu tô tentando me destrouxizar. E histórias como a que eu vou comentar hoje até ajudam nisso. No mínimo, elas provam que eu não sou o maior trouxa do mundo como eu achava até agora. Diretamente do G1, jogador de vôlei italiano que caiu em golpe por acreditar namorar a modelo brasileira Alessandra Ambrosio perde 700 mil euros. A legenda da chamada diz o seguinte: uma mulher de 50 anos falava ao telefone e se passava pela modelo brasileira. Esse tipo de golpe, no qual um interlocutor finge ser uma outra pessoa, é conhecido como catfishing. Tem até um programa disso, eu acho. Nunca vi. A manchete ignora o ponto que eu acho que é mais crucial para compreender o nível da trouxice do cidadão. Porque ele tava nessa função aí tem quase 15 anos. Caralho. O jogador de vôlei italiano Roberto Casaniga, de 42 anos, foi vítima de uma quadrilha que fez com que ele pensasse que era namorado virtual da modelo brasileira Alessandra Ambrosio e perdesse 700 mil euros. A história foi publicada na mídia italiana na quarta-feira, depois de uma reportagem de uma TV do país. Atualmente, a brasileira tem um relacionamento com o também modelo Richard Lee, com quem postou fotos numa rede social em viagem ao Havaí nesta quarta. Se segura, porque tudo piora, já não tá muito bom. A partir daqui começa a piorar cada vez mais. Casaniga joga por uma equipe da segunda divisão da Liga de Vôlei da Itália. Segundo ele, em 2008, uma amiga dele chamada Manuela passou o contato telefônico de uma mulher chamada Maia, que disse que gostaria de conhecê-lo. Depois dos primeiros contatos, a mulher afirma que Maia é um pseudônimo e que ela seria a modelo brasileira Alessandra Ambrosio, uma das mais famosas do mundo. Na verdade, era uma mulher que se fazia passar pela modelo. Esse tipo de golpe no qual... Eu já li isso aí, mano. Os caras estão enchendo linguiça aqui. A história é sensacional, não precisa encher linguiça. Veja bem, o jogador de vôlei... Como é o nome do infeliz aqui, coitado? Roberto Casaniga, 42 anos, que joga na segunda divisão. Lembre disso, porque, olha... Já a gente volta pra isso. Tá entendendo até aqui? Uma amiga desse cara, muito amiga a propósito, apresentou a uma outra amiga chamada Maia e depois de um tempo de papo ela fala: olha, eu não sou Maia. Na verdade eu sou a... Como é o nome da mulher? Eu esqueci. Eu tô velho mesmo, meu irmão. Não apenas eu não conheço os nomes das pessoas que são celebridades na cultura popular brasileira, mas eu li, acabei de ler e já entrou aqui, saiu aqui já. Alessandra Ambrosio, que eu nem conhecia antes de ler esse negócio aqui. Agora, essa é a parte que me dá... Olha, veja bem, conheceu a mulher, foi apresentada virtualmente, ela revelou que, na verdade, ela é a modelo, e eu não sei se eu sou muito cético, mas se uma pessoa revela pra mim assim, eu ia pedir muitas provas pra, né, ter certeza que eu tô falando com quem eu acho que eu tô falando. Mas ele aparentemente acreditou de bom grado, assim, no ato, sem exigir muitas evidências, né, da idoneidade da pessoa com quem ele tava falando. Ele acreditou. Aí logo na sequência tem um trecho de uma entrevista que ele deu. Uma entrevista! Ele deu uma entrevista falando sobre isso, mano! Não! Nós nunca nos conhecemos. Ela deu 1000 desculpas como doença e trabalho. E ainda assim me apaixonei por aquela voz, uma chamada após a outra. Os contatos eram apenas pelo celular, quase que diariamente. Disse ele, segundo o... Aí tem um nome em italiano que eu não vou nem tentar falar, porque, né, já gastei meu italiano falando o nome dele com um sotaque estereótipo. O jogador apareceu em uma reportagem do programa... Por que você foi dar uma reportagem na TV, irmão? Por que você foi dar uma reportagem na TV sobre isso, irmão? Meu Deus, ele não aprendeu nada, ele continua o mesmo trouxa. Ele contou que ao longo dos anos transferiu 700 mil euros para a pessoa. E pela cotação atual, essa soma é equivalente a 4,4 milhões de reais. De acordo com a mídia italiana, a golpista começou a pedir dinheiro inicialmente, afirmando que o caixa eletrônico havia sido bloqueado por causa de um problema ligado à herança e que ela não podia vê-lo por causa da sua rotina de trabalho e por causa de uma doença cardíaca. O jogador recorreu aos parentes e amigos para... Ah, não! Ele pediu dinheiro pros amigos, velho, pros familiares, 700 mil euros, 4,4 milhões de reais. Puta que pariu. Segundo o nome do jornal lá, os colegas de Casaniga o descrevem como um homem introvertido e ingênuo. Não me diga! E foram eles que sentiram que se tratava de um golpe e insistiram para que o caso fosse investigado. Mano, veja, olha, vamos analisar aqui a situação com frieza, com calma e com lógica, tá? Ele conheceu uma garota pela internet, a garota do nada revela que é uma das maiores modelos do mundo, que por 15 anos enrolou o cara. Era uma mulher de 50 anos de idade. Olha, eu gosto de imaginar que eu consigo discernir a idade de alguém através da voz. Talvez, não sei, você consegue? Eu acho que eu consigo. Mano, o cara passou anos enviando dinheiro pra essa mulher, velho. E toda vez a mulher inventa uma história diferente. Ah, não, porque tô doente. Ah, não, porque tenho trabalho. E o pior, presumivelmente, ela estava ativa nas redes sociais durante todo esse tempo, coisa que ele podia verificar. E ela teve outros namorados publicamente, outras relações. Então, ele estava aceitando ser o Ricardão?
que mandava dinheiro pra ela e nunca conheceu, nunca pegou, toda vez a mulher dá uma desculpa diferente. Ele nunca pediu uma chamada em vídeo, pelo amor de Deus. Olha, eu vou confessar um negócio aqui pra vocês, que nem o cara, ele tá confessando no jornal, eu tô confessando aqui no meu canal, apesar de que o meu caso não foi tão grave. Eu conheci uma garota no Tinder no ano passado, em algum momento do ano passado, que eu tenho quase certeza que ela tava tentando algum golpe parecido comigo. A garota era simpática, atraente e mora presumivelmente aqui em Calgary, só que nunca podia se encontrar, nunca podia falar no telefone, sempre uma desculpa mirabolante, diferente. E, finalmente, o que me fez perceber, o que me fez chegar à conclusão de que alguém estava simplesmente perdendo meu tempo. A garota, apesar de alegar morar no Canadá, ela dizia ter nascido e crescido na Inglaterra. E em algumas ocasiões em que ela mandou áudio, a gente conversava pelo Snapchat, que eu nem uso mais. Fiquei toda raiva de ter perdido meu tempo com essa menina que eu deletei o Snapchat. Ela mandava uns áudios muito breves com um sotaque que era muito claramente alguém forçando um sotaque britânico, alguém que não fala inglês britânico. Tipo, dava pra perceber. Uma hora que há tempo suficiente pra perceber quando alguém tem um sotaque legítimo, porque essa é a fala da pessoa, e quando ela tá tentando forçar. E aí eu falei, peraí, mano, ela sempre inventa desculpa, nunca pode ligar, nunca tá disponível pra gente sair pra fazer alguma coisa, e esse papinho aí com esse sotaque britânico paraguai, aí eu simplesmente falei, meu irmão, isso é fake, deve ser fake. Aí eu simplesmente deletei o aplicativo, falei, que perda de tempo. E eu perdi, sei lá, acho que 1,5 semanas nisso, por aí. E nunca mandei dinheiro. O maluco ficou nesse negócio por anos! Nessas horas eu vejo que ser impaciente, às vezes, é benéfico pra você. Porque se eu fosse paciente, de repente eu tava namorando essa mina aí, essa britânica do Canadá aí, até agora, já pensou? Agora, um mistério que eu fiquei... Porque assim, eu contei pros meus amigos próximos essa história, né? Conheci uma garota, a gente conversa e tal, parece gente boa, mas sempre tem uma desculpa, nunca pode sair, não pode falar no telefone e tal, quando manda áudio. Eu acho que eu nem cheguei a mencionar essa parte do áudio, porque o lance do sotaque que não tava batendo, eu já achei muito suspeito, aí foi que eu já desisti, eu acho que eu nem cheguei a reportar essa parte pros meus amigos. Mas aí, tipo, eu sou macaco velho de internet há muito tempo, né? Então eu conheço ferramentas que permitem que você procure uma imagem na internet para ver se ela já foi postada, tanto no Google Imagens como aquele TinEye, e eu tinha procurado as fotos que ela mandava e tal, para ver se ela estava pegando isso de algum outro lugar, algum Instagram de alguma garota aí, e nunca apareceu. Então eu fico pensando, de onde ela tirou essas fotos, mano? Porque a essa altura do campeonato eu tô completamente convencido que era fake. Mas o mistério permanece, de onde ela tirou essas fotos? E aí um amigo meu teve a teoria de que talvez a garota das fotos é alguém que ela conhece e que ajuda ela a enrolar os trouxas na internet pra ganhar a confiança deles e eventualmente começar a pedir dinheiro. Não faço a menor ideia, mano. Saindo do caso do coitado do jogo... uma coisa que eu falei que eu ia mencionar e nem mencionei, né? O cara, ele conseguiu de alguma maneira juntar 700 mil euros, que não é pouca grana, pedindo pra amigos e emprestando sei lá o que mais que ele fez, mas ele conseguiu 700 mil euros. Eu não conseguiria do nada tirar aqui 700 mil euros do éter aqui. Então algum meio ele tinha. Só que o cara jogava vôlei na 2ª divisão na Itália. Porra, 2ª divisão do vôlei na Itália tá pagando bem, hein? Enfim. Vamos agora, saindo do Catfish aí, que coitado, engabelou o jogador da Itália. Vamos para o nosso excrementíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro sem partido, que mais uma vez falou uma merda gigantesca em público e foi aplaudido por isso pelos malucos que ainda o seguem. O contexto é que o presidente estava na frente daquele cercadinho onde seus apoiadores ficam lá ruminando e batendo palma e aplaudindo e rindo de qualquer coisa que ele fala. E ele estava falando sobre a rejeição que ele enfrenta de algumas pessoas que se opõem às suas políticas de tentar armar a população. A última medida, pelo menos é a que ele está contextualizando aqui, ele fala sobre baixar o valor de importação para baratear o preço das armas, para permitir que os brasileiros tenham armas e que, na verdade, o que isso quer dizer é que o brasileiro de classe média alta possa ter arma. Porque o povo não pode comprar uma arma, o povo não está podendo comprar carne e feijão, filho da puta. Então essa é mais uma forma em que o foco do cara parece ser em atender às necessidades dos privilegiados, enfim, né? Classe média alta. Aí ele falou assim, olha o que ele falou. Quando eu falo em armamento, né? Reduzir o imposto de importação de armas, eu não como armas. Ué, então, já que você come feijão, se o dia entrar um cara na tua casa, você pega teu estilingue e dá tiro de feijão no cara. Sem problema nenhum. Antes de mais nada... Mano, toda vez que eu vejo esse cara falando, eu podia me candidatar a presidente então, mano. Porque esse cara, se ele tiver um QI maior do que 70, eu vou ficar muito surpreso. Se bem que QI não significa nada, né? QI a gente sabe que não significa nada. Ele não sabe nem concatenar uma frase de forma... Olha o que ele fala, olha o que ele fala. Vou traduzir aqui um pouquinho da dialética do Bolsonaro pra você. Quando eu falo em armamento, né?
reduzir o imposto de importação de armas, eu não como armas. Ué, então, já que você come... Quando ele fala esse eu não como armas, o que ele quer dizer, ele está basicamente ilustrando o argumento de alguém que é contrário a ele. Só que a frase, ele passa de um para o outro sem explicar exatamente que ele está agora falando da posição oponente, e ele nem muda o tom de voz para que aquilo fique claro que ele está falando como... tipo, eu entendo o que ele está falando, porque a essa altura do campeonato, infelizmente, eu já falo a língua fluente desse animal. Mas o cara literalmente não sabe concatenar uma frase de forma coerente, bicho. Eu queria... Mano, se eu que não moro aí tenho raiva disso, imagina vocês. Tem um monte de problemas com essa argumentação. Primeiro de tudo, a ideia de que a gente deve armar a população para que isso sirva como uma solução para a segurança pública é insana. É insana. Por mais que eu entenda o ímpeto de querer poder proteger a si mesmo, a sua família, a sua propriedade, é o tipo de coisa que funciona no papel, no abstrato, mas todo mundo armado, velho, é o tipo de coisa que, obviamente, não ia funcionar muito bem na esmagadora maioria das vezes. Então, como solução para os problemas de segurança pública, isso já é um disparate. Ele zoar as pessoas que preferem que se priorize o preço dos alimentos, coisa que é necessidade básica para o cidadão existir, em vez de uma arma, o problema principal está nisso. Ao ser contrariado a sua ideia brilhante para solucionar o problema da segurança pública, ele basicamente tira onda das pessoas que prefeririam que esse esforço fosse dado, né, fosse voltado para resolver o problema da inflação e os preços galopantes de gasolina, carne, feijão, todas essas coisas que todo mundo precisa. Aí o cara vai e fala aquele senso comum de tiozão, filho da puta do churrasco. Você não quer comprar... você não come arma, então é por isso que você está minimizando o meu esforço em baratear o armamento para a população? Beleza, você come feijão, né? Então quando invadir a sua casa, você usa seu estilingue para tirar feijão na pessoa. É um argumento tão quinta série, tão petulante, ele não está engajando de verdade com a política, com a macroeconomia da situação. Ele não está falando como um líder, ele está falando como uma criança petulante que teve a sua ideia rejeitada e agora leva para o absurdo para ridicularizar a posição do oponente. Isso não é o temperamento de um líder, é um temperamento de uma criança que está acostumada a ser o dono da bola. É ridículo, é ridículo. O cara que está nessa posição, ele tem que um líder, ele tem que bolar um plano e convencer a população daquilo, usar os melhores argumentos possíveis, os melhores fatos, usar tudo que for possível para embasar a sua posição, em vez de, ao ser contrariado, fazer de conta que a posição do oponente é ridícula. O cara quer que barateie o feijão porque aí ele vai poder atirar com o estilingue. Não, mano! A preocupação de quem fala isso é uma preocupação válida, de que o foco, a prioridade deveria ser o povo que está passando fome, as pessoas que estão sentindo o aperto na hora que vão abastecer o carro. Dá a chave lá pro frentista falar completa aí, é um negócio que não existe mais no Brasil, de tão caro que tá essa porra. O preço do gás tá tudo caro. E sim, antes que os dois bolsonaristas que ainda me acompanham falem, mas a crise tá terrível em todo lugar, realmente tá, mas tem uma diferença entre a inflação de, por exemplo, aproximadamente 5%, que é o que a gente tem no Canadá, e o que? Tá chegando em 12% no Brasil, eu acho já. É bem perceptível que o Brasil lidou muito pior com a pandemia, os resultados estão aí. Ficar dizendo, isso é culpa da galera que disse fica em casa e a economia a gente vê depois. Isso é uma falácia idiota e é por isso, esses jargões falaciosos idiotas, são a galera de baixa inteligência emocional e inteligência política, eles adoram esses jargões simples. A gente tem vários países que fizeram lockdown e não ficaram arruinados como está o Brasil. Então é óbvio que o problema não é tão simples assim, mas essa que é a questão. Os reacionários, eles adoram soluções simples para problemas complexos. E a gente tem situações como o Brexit, lá na Inglaterra, que foi a solução simples dos reacionários, aí fudeu os caras completamente. Os caras estão encarando uma falta de empregados, né? Tem gente que não está conseguindo contratar as pessoas porque eles pagavam tão pouco. As únicas pessoas que aceitavam aquele pagamento parco eram os imigrantes, que não tinham melhores oportunidades. Agora que eles foram basicamente expulsos, não tem ninguém para atender a clientela lá, os próprios donos dos estabelecimentos estão tendo que trabalhar e reclamam do trabalho pesado que que eles estavam dependendo. Enfim, as soluções simplórias dos reacionários tipicamente resultam nessa merda aí, em qualquer país que são aplicados. Então, enfim, fazer o quê, né? E, mano, pelo amor de Deus... Mano, como é que o cara... Sabe qual é o problema? O Bolsonaro, ele não foi eleito a despeito desse temperamento terrível dele. Ele foi eleito justamente por causa disso, porque o tiozão do churrasco, que tem esses jargões simples, essas respostas prontas, né? Eu tenho um tio bolsonarista, eu sei muito bem
como é que por que o Bolsonaro representa esses caras? Porque ele tem a mesma petulância, a mesma arrogância, a mesma ignorância. Ele não foi eleito a despeito dessas coisas, ele foi eleito por causa de todas essas coisas e não é de se surpreender que o Brasil não apenas está enfrentando uma crise terrível, muito pior do que outros países que também foram afetados pela pandemia, mas a gente virou uma chacota internacional. Eu já mencionei isso aqui, eu acho que foi na Twitch ou no Twitter ou talvez em outro vídeo. Eu tenho um amigo afegão, que um dia desse ele falou, mano, a situação no Brasil tá foda, né? E eu fiquei pensando, caralho, como é que um cara do Afeganistão tem a moral pra me falar isso? Mas eu paro e penso, velho, é porque a situação do Brasil tá tão terrível e as notícias negativas do Brasil tão globais que até um maluco do Afeganistão lamenta a situação atual dos brasileiros. É de se pensar. Enfim, o que você acha sobre isso? Como sempre, coloca aí nos comentários. Se inscreve, clica no joinha, me segue nas redes sociais, eu tô muito ativo lá. E lá no Easy Mode, que está de volta, eu resenhei esta belezinha aqui, que é o GPD XP, que é basicamente um Xbox portátil, se você é assinante do Game Pass. Quer saber se vale a pena esse negócio? O link vai estar na descrição e no comentário pinado. Falou, gente, vou correndo e até a próxima.